No meio do burburinho dos colegas, Shirone sentia-se um pouco deslocado e preocupado em ser excluído, se não conseguisse integrar-se nas suas conversas. Os estudantes estavam a debater animadamente quem preferiam entre a professora Etela e a professora Siena. Surpreendido ao ser questionado, Shirone não pôde deixar de se sentir atordoado. Neide mostrou desprezo pela pergunta, mas quando Shirone o incitou, ele declarou entusiasticamente que estava do lado da professora Siena. O debate tornou-se ainda mais acalorado quando outro aluno defendeu a professora Etela, argumentando que ela tinha um apelo oculto. No auge da discussão, Neide virou-se subitamente e perguntou diretamente a Shirone qual era a sua escolha. Empurrado para uma situação embaraçosa, Shirone percebeu que para ter uma boa vida escolar, precisava ser sociável com todos. No entanto, ele realmente respeitava ambas as professoras e achava extremamente difícil escolher uma, especialmente ao enfrentar a pressão dos olhares de seus colegas fixos nele. Encurralado, Shirone finalmente não conseguiu se conter e protestou em voz alta. Sua ação inesperada assustou dois outros estudantes próximos, que se apressaram em pedir desculpas e rapidamente partiram, deixando Shirone perplexo. Ele se perguntou tristemente se a razão pela qual eles foram embora era porque ele não conseguia dar uma resposta. Neide, que estava ao lado, apressou-se em tranquilizá-lo, explicando que não era culpa de Shirone, mas sim devido à aparição de outra pessoa. Ambos olharam na direção de Eruki, que se aproximava calmamente e perguntava o que os fazia barulho. A atitude de Neide mudou imediatamente quando ele respondeu casualmente que estavam apenas conversando sobre trivialidades. Shirone percebeu essa mudança enquanto Neide se virava para apresentá-lo a Eruki, um estudante conhecido como pária da turma 5. Eruki estendeu a pralhas errabenoabilis quando a CBLZOP, mão, cumprimentou Shirone amigavelmente e disse que já o conhecia, pois sua reputação havia se espalhado por toda a escola. Quando suas mãos se tocaram, Shirone parou subitamente, reconhecendo aquela voz familiar. Na mente de Shirone a voz de Eruki ecoava, incitando-o a não hesitar e a fazer o que queria. Aquela voz o lembrava do motivo pelo qual ele veio a esta academia, para se tornar um mago. Shirone de repente se lembrou de uma memória distante, de quando ele havia olhado para uma figura e se perguntado, confuso, quem seria aquela pessoa que lhe havia dito palavras semelhantes. No momento em que reconheceu a voz familiar, Shirone agarrou a mão de Eruki com alegria. Ele agradeceu efusivamente, pois graças aos conselhos de Eruki no passado, ele conseguiu usar um tipo de magia com sucesso. Contrariando as expectativas, Eruki apenas observou em silêncio, e de repente comentou que Shirone era uma pessoa entediante. A frase deixou Shirone atordoado, sem entender o que estava acontecendo. Neide rapidamente riu, acenando para Shirone, tranquilizando-o para não se importar, pois essa era a maneira habitual de Eruki falar, e ao mesmo tempo repreendeu levemente seu amigo. Eruki respondeu com indiferença que era um elogio, e então aconselhou Shirone a se esforçar e ter cuidado com as pessoas estranhas na quinta série, antes de virar as costas e ir embora. Embora Neide o chamasse perguntando sobre a aula, Eruki apenas respondeu que não tinha interesse. Shirone ficou surpreso com a atitude indiferente de Eruki em relação a uma aula de magia. Neide explicou mais uma vez, desculpando-se em nome de seu amigo, e dizendo que Eruki era na verdade uma boa pessoa. Shirone comentou que Eruki era um tanto único, e Neide concordou, aconselhando-o a não se aprofundar muito para evitar o cansaço. Por fim, Neide revelou uma verdade surpreendente. Eruki também era um gênio, mas um gênio em um campo muito peculiar. Shirone permaneceu imóvel, atônito com a informação de que Eruki, o jovem de personalidade tão incomum, era de fato um gênio. Enquanto Shirone ainda se surpreendia com a revelação de Neide, uma comoção repentina chamou a atenção de todos. Os alunos murmuravam apontando para Eruki que se dirigia sozinho à área central do salão, a chamada Zona da Imagem. Sussurros de que Eruki faria algo bizarro, talvez até tirar a roupa, deixaram Shirone perplexa. Neide, por sua vez, estava eufórico e arrastou o amigo para assistir. No meio de um círculo de runas brilhantes, o corpo de Eruki flutuou lentamente. Imediatamente uma gigantesca energia azul esverdeada explodiu de seus pés, formando um redemoinho violento que envolveu todo o espaço. Os alunos, incluindo Shirone, ficaram atônitos com a visão magnífica. Alguém chocado reconheceu a zona da alma distorcida, ativada com velocidade impressionante. Outros apenas admiravam, admitindo que, mesmo vendo-o várias vezes, essa exibição de poder era sempre fascinante.
Para a surpresa de todos, um estudante pensou consigo que talvez ninguém no reino conseguisse invocar tal magia. Inúmeras orbes de energia azul turquesa surgiram subitamente, pairando no ar, deixando os outros estudantes confusos sobre os alvos inesperados. Interrompida durante a aula, a professora Etela ficou chocada e apressadamente pediu a Eruki que parasse imediatamente. Ignorando o aviso da professora, Eruki manteve a calma. Seus olhos brilharam com uma luz azul mística enquanto ele friamente ordenou que a magia fosse ativada. Percebendo o perigo, Etela gritou apressadamente para que todos os estudantes se esquivassem. A sala de aula imediatamente mergulhou no caos absoluto enquanto as orbes de energia disparavam em direção à multidão. Em meio a gritos de terror, um raio de luz azul tocou levemente um estudante antes de explodir numa aura ofuscante, levando o pânico ao auge. Uma torrente de energia mágica roxa explodiu violentamente, criando uma onda de choque que arremessou a multidão de estudantes gritando em pânico. Shirone também foi arrastado para o caos, atordoado pelo poder terrível da magia. No epicentro do ocorrido, Eruki apenas sorriu gentilmente e se despediu de Shirone antes de desaparecer em uma nuvem de fumaça mágica. Imediatamente depois, a professora Etela pegou Eruki. Ela o repreendeu com raiva por causar problemas novamente, logo após o fim de sua suspensão. Eruki tentou argumentar que ele não havia danificado a máquina, mas Etela não quis ouvir. Ela tomou a decisão direta de suspendê-lo por 3 dias, apesar das queixas de Eruki de que a punição era muito severa. Em meio ao rescaldo da magia, Shirone ainda estava chocado, mas também não conseguiu esconder sua curiosidade sobre a pessoa de Eruki. Ele percebeu que as habilidades especiais de Eruki eram Zona de Alma Distorcida e Magia de Ativação. Na mente de Shirone e de muitos outros, Eruki sempre foi o excêntrico da turma 5. Suas habilidades sociais eram muito ruins, e sua personalidade não se destacava. No entanto, havia uma razão inegável pela qual ele ainda era reconhecido como um gênio. Shirone ponderou por que Eruki era tão especial, e percebeu que era porque Eruki se concentrava em apenas uma única área. O boletim de meio de período de Eruki era uma prova clara. Ele obteve nota máxima em todas as disciplinas de ciências naturais como matemática, biologia, física e química, mas recebeu 0 em todas as disciplinas sociais como literatura, história e ética. O talento extraordinário de Eruki vinha da Síndrome do Sábio, um fenômeno raro que o ajudava a possuir habilidades que superavam as de pessoas comuns. Ele era conhecido como o rei da física computacional, capaz de prever com precisão o que aconteceria nos ambientes mais extremos, de temperaturas abaixo de 0 a mais de 100 milhões de graus. Eruki podia até calcular uma data específica dali a 40 mil anos, ou passar a vida inteira apenas memorizando os dígitos de π. No Bopetores 30, número 30 Mealicedaieo. Entanto, esse gênio unilateral também criava situações hilárias e frustrantes. Em um confronto com uma professora, a professora ficou furiosa e argumentou que Eruki estava desrespeitando sua autoridade. A razão era que, em um teste de literatura, quando solicitado a analisar o significado do verso sobre uma folha caindo, Eruki respondeu com uma série de equações físicas complexas sobre resistência do ar e pressão, acompanhadas por modelos de análise da superfície da folha. A professora bateu na mesa e gritou que aquilo era uma prova de literatura, não de matemática. Ela argumentou que, mesmo que Eruki fosse um gênio, ele não poderia usar números para explicar tudo, especialmente imagens profundas ou emoções humanas. Em contraste com a raiva da professora, Eruki apenas limpou calmamente o ouvido. Ele respondeu suavemente que nada no mundo não pode ser explicado por números. Para Eruki, se o mundo não pudesse ser explicado pelo pensamento lógico, seria um lugar assustador e inabitável. Na sala de aula, Eruki observava calmamente o professor, que estava furioso, e notou que o rosto dele poderia explodir a qualquer momento. Ele continuou a analisar cientificamente que a raiva é apenas um fenômeno químico, detalhando o desequilíbrio hormonal e as mudanças nos vasos sanguíneos quando alguém fica com raiva. A explicação de Eruki apenas enfureceu ainda mais o professor. Ele rugiu, expulsou Eruki da sala e sem hesitar lhe deu nota 0. Testemunhando a cena, Shirone não entrou em pânico, mas admirou profundamente a confiança de Eruki em expressar suas crenças com tanta convicção. Mais tarde, sentado com Neide, Shirone continuava a pensar em Eruki, expressando sua surpresa por ter um par tão especial. Neide explicou que os professores já haviam tentado dar atenção a Eruki, mas acabaram desistindo. Ele também ficou surpreso que Eruki demonstrasse interesse em Shirone. Embora feliz por Neide ter puxado conversa, Shirone ainda sentia uma ponta de preocupação. Vendo que Neide parecia saber de tudo,
Shirone tomou coragem e virou-se para perguntar-lhe algo. De repente, uma voz atrás dele assustou Shirone. Uma estudante se aproximou para convidar Shirone a se juntar ao grupo de pesquisa deles. Eles explicaram que o grupo estava pesquisando magia de teletransporte de matéria, e acreditavam que, com o nível de magia quântica de Shirone, o progresso dele seria significativamente acelerado. Além disso, a submissão de um trabalho de pesquisa o pouparia de desperdiçar as férias em testes de avaliação. Embora o convite fosse muito atraente, Shirone sorriu e recusou educadamente. Ele explicou que seus resultados acadêmicos atuais não eram bons, e que precisava se concentrar em melhorá-los primeiro. Os estudantes mostraram-se compreensivos e disseram que ele poderia participar a qualquer momento, caso mudasse de ideia. Depois que eles partiram, Neide comentou que era uma pena, pois era um grupo de pesquisa bastante excelente. Ele ainda brincou que talvez aquele grupo não fosse proeminente o suficiente aos olhos de Shirone, já que ele tinha a veterana Amy, o que deixou Shirone confuso sobre a conexão. Shirone lamentou em silêncio sua falta de conhecimento, pensando em suas notas ruins que o impediam de sonhar em participar de qualquer grupo de pesquisa. Ao ouvir isso, Neide disse que estava com ciúmes. Shirone ingenuamente perguntou por que alguém como Neide não participava de um grupo de pesquisa. Neide surpreendentemente revelou que não só tinha um grupo, mas também era o líder dele. Enquanto Shirone ainda estava surpreso, Neide se apressou em explicar, envergonhado, que seu grupo não era nada demais, na verdade, tinha apenas 2 membros, e ainda teve seu financiamento cortado. Neide explicou que lhe foi atribuída a posição de líder depois que todos os veteranos se formaram. Ao ouvir isso, Shirone não pôde deixar de se surpreender. De repente ele percebeu que um grupo de pesquisa que incluía até mesmo estudantes do último ano, devia ter um potencial muito grande. Um interesse inesperado surgiu, e Shirone imediatamente expressou o desejo de visitar o laboratório de Neide. Neide ficou um pouco surpreso com a mudança de Shirone, mas concordou alegremente. Ele assegurou a Shirone que seu grupo não era rígido, mas apenas um lugar para todos aprenderem e se divertirem juntos. Em seguida, Neide liderou o caminho levando Shirone ao laboratório deles. Os dois entraram em uma floresta e diante dos olhos de Shirone, surgiu uma enorme e estranha estrutura cúbica. Shirone ficou atordoado, sem saber o que era aquilo. Neide apresentou, orgulhosamente como Istas, a sala de armazenamento de magia. Ele explicou que era onde todos os equipamentos de treinamento da escola eram guardados, um depósito avançado que podia automaticamente trazer materiais de estudo para as salas quando necessário. Shirone sentiu-se um pouco desapontado ao saber que o laboratório de Neide estava, na verdade, dentro de um depósito. Vendo isso, Neide apressou-se em tranquilizar seu amigo, prometendo que o interior o surpreenderia, mesmo que a aparência externa pudesse não ser o que ele esperava. Ele acrescentou que era um lugar valioso que havia sido cuidadosamente preservado pelos veteranos anteriores. Apesar disso, Shirone o seguiu com um pouco de ceticismo. Ainda com alguma dúvida, Shirone perguntou se podia esperar algo especial lá dentro. Neide respondeu com total confiança, afirmando que Shirone com certeza ficaria surpreso. Ao abrir a porta, o som arranhado do giz na lousa ressoou. De fato, o que Shirone viu não era um laboratório comum. No vasto espaço, Eruki estava de costas, absorto em escrever fórmulas e símbolos complexos em um enorme quadro negro que cobria toda a parede. O quadro estava repleto de equações físicas e círculos mágicos, exibindo um nível de pensamento notável. Eruki estava completamente imerso em seu próprio mundo, aparentemente alheio à presença de seus 2 amigos. Entre as inúmeras fórmulas, havia análises aprofundadas sobre a magia do fogo, Ignite. Este é um tipo de magia que ativa uma explosão a partir de um ponto, e Eruki estava calculando para criar uma variação mais vantajosa para distâncias maiores. Este feitiço, uma vez ativado através da zona da alma, seria incontrolável, exigindo extrema cautela do usuário.